Boa noite, pessoal. Bom, então, para ilustrar melhor o nosso trabalho, a gente resolveu fazer algumas entrevistas com alguns ícones da nossa sociedade. Através de uma videoconferência, nós vamos ver o que eles acham sobre o assunto que a gente explicou para vocês agora há pouco. Primeiramente, eu vou entrevistar o nosso caro ex-presidente George W. Bush, fazer algumas questõezinhas para ele. Caro presidente, o que o senhor entende sobre o behaviorismo? Mas, caro eleitor, me entender que o behaviorismo ser uma abordagem psicológica que estuda o comportamento animal ou humano, mediante a reação desse comportamento a estímulos do meio ao qual ele faz parte e a influência do ambiente sobre ele. Presidente, aí tu me confundiu. De que forma enxergo isso na prática em uma organização? Eleitor, pense em um grupo de eleitores e descubra do que eles podem necessitar. Dá-lhes um vale-cesta e uma Bolsa Família e eles votarão em você. Da mesma forma, em uma organização, se na medida do possível você premiar seus funcionários com o que eles necessitam, eles tenderão a ficar motivados e renderão mais em prol da organização. Mas, presidente, isso não seria uma espécie de manipulação? Isso não seria antiético? Ok, presidente. Muito obrigado e um grande abraço. Bye, bye. Bom, dando continuidade à nossa sequência de entrevistas, nós vamos entrevistar agora o professor, doutor, repórter Arnaldo Jabor. Cara Arnaldo, considerando a adoção de práticas relacionadas ao behaviorismo, quais as dificuldades que o senhor acha que uma empresa pode enfrentar no que diz respeito às diferenças comportamentais de seus funcionários e às práticas punitivas? No atual mundo globalizado, as empresas buscam cada vez mais maneiras de aumentar sua competitividade. Para isso, é imprescindível a existência de bons profissionais em seu quadro funcional. Porém, existem práticas relacionadas ao behaviorismo que estabelecem divergências de opiniões quanto à sua eficácia. A manipulação do comportamento é uma estratégia arriscada, afinal, as pessoas respondem aos mesmos estímulos e reforços de maneiras diferentes, ou seja, existem diferenças comportamentais em jogo. As famosas punições, ainda muito utilizadas nas organizações, são formas de extinguir comportamentos. Porém, essa situação não é permanente, o que pode, inclusive, resultar em uma situação inversa, ocasionando ressentimentos e dificuldades no controle das equipes por seus supervisores. O correto seria desenvolver estratégias que aumentassem os comportamentos desejáveis, ao mesmo tempo que diminuíssem ou eliminassem aqueles que são indesejáveis, porém, sem utilizar punições. É nessa etapa que se faz necessário o uso do reforço positivo, através do qual existe um aumento na probabilidade de ocorrência do comportamento que se deseja incentivar pela presença de uma recompensa, ou seja, de um estímulo ao invés de uma punição. Cada doido. Bom, vamos seguir. Agora a gente vai entrevistar um ícone da informática, o todo-poderoso Bill Gates. Caro Bill Gates, segundo os cientistas, há 3 tipos fundamentais de comportamentos existentes na vida de uma organização. São eles os comportamentos de pertencer, comportamentos de permanecer e os comportamentos inovadores. Quais métodos geralmente são usados para condicionar os membros da organização a esses comportamentos? E quais as suas consequências do ponto de vista ético? Toda organização procura meios para fazer com que os indivíduos permaneçam dentro dela, comportando-se adequadamente e de acordo com os padrões definidos por ela. Os métodos normalmente utilizados para condicionar esses indivíduos são tanto o reforçamento positivo quanto negativo ou até mesmo a punição.
Para acabar com os comportamentos indesejados ou avessos aos interesses da organização, o método mais utilizado, infelizmente, é a punição, que pode ser a demissão do funcionário ou a retirada de aspectos que possam ser reforçadores, como a perda de função de supervisão e a falta de promoção salarial. O condicionamento humano nas organizações envolve valores dos quais o adotam. Então, do ponto de vista ético, não cabe discutir se esses métodos são certos ou errados. Entretanto, é observável que os membros que não sofreram punições geralmente adotam um comportamento mais defensivo, além de terem que obedecer e depender das normas que lhes são impostas. Ou seja, os objetivos são conquistados pelo medo. Logo, acaba-se inibindo também o poder de inovação e criatividade dos membros. Tá gravando? Bom, para finalizar a nossa entrevista, nós temos aqui o nosso ilustríssimo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E a pergunta para o nosso ex-presidente é: caro presidente, até que ponto as recompensas oferecidas por uma organização podem influenciar na motivação de seus funcionários? Companheiro, as recompensas precisam ser distribuídas de forma que sejam percebidas como justas pelos empregados. Além da recompensa, é recomendado que seja feita uma avaliação da quantidade de trabalho exigida para cada funcionário e, caso necessário, contratar mais pessoa, porque a desmotivação dos funcionários não está ligada apenas com o valor das recompensas, mas também com o excesso de trabalho. Ou seja, deve-se ter um equilíbrio e oferecer tanto recompensas financeiras quanto não financeiras, porque a maioria das pessoas pode se sentir satisfeita com os incentivos salarial, mas outras dão mais valor aos incentivos e benefícios social. Por isso, é importante colocar à disposição dos funcionários os dois tipos de recompensa, pois as pessoas têm percepção, opinião e necessidades diferentes. Fica aí então, meu caro companheiro, o desafio para os administradores: distribuir as recompensas de forma justa.